Saudações a todos, sou Marcos Arino Babalaô e Calgundá, e esse é o canal do YouTube, né, associado ao blog escrito www.orumilá-fa.com.br. Mais um vídeo que eu faço com vocês, com satisfação, e nesse vídeo eu estou fazendo uma pauta de uma pessoa da Isabel que botou um questionamento num vídeo, e eu fiquei de fazer um vídeo para responder, e eu vou falar aqui. O questionamento foi, né, que eu vou explicar, esse longo vídeo que ficou uns 40 minutos aí, né, então se prepare, mas é interessante, o final fica melhor do que o início, inclusive. Então, olha só, vou falar sobre a questão de você procurar, você encontrar babalaôs que lhe atrapalhe, que na verdade que lhe engane, que tire seu dinheiro, prometa coisas que não cumpre. Então, assim, você faz isso aí, e a questão dela essas pessoas fazem esse mal com a gente e não serão punidas por Adé e nem por Deus, eles não terão o mal punido essas pessoas. Por que essas pessoas estão aí disponíveis, prontas para ficar nos atrapalhando, e Deus permite isso? É sobre isso que eu vou falar no vídeo, se você ficar e se interessar pelo assunto, tá bom? Bom, eu estava há algum tempo já para fazer esse vídeo. Esse é um tema que eu gostaria de abordar, mas aí, pela natureza dele, eu estava esperando um bom motivo, uma boa razão, para não ficar basicamente eu fazendo críticas com relação a pessoas. E essa oportunidade surgiu quando teve um vídeo aí, teve um comentário, né, um comentário da Isabel, e ela me fez um questionamento, né, quando eu falei de coisas que dão erradas com a gente, né, e a gente culpa orixá por isso e tal. Ela falou, e aí nesse vídeo eu fui um pouco duro, fiz críticas às pessoas, né, em si pelas atitudes, os problemas que elas provocam, né, dei uma certa aliviada na questão do sacerdote em si e botei mais um pouco de responsabilidade nas pessoas, e ela comentou, bom, e aí, né, ou seja, as Adé, né, Deus, orixá, não vão punir essas pessoas que se colocam como babalaô, ou vamos dar um exemplo, que como é o orixá, o babalorixá, mas vamos falar de Fá, né, babalaô, e prejudicam as pessoas, ou se oferecem, ou enganam as pessoas, né, cobram mais do que deveriam, ou seja, as pessoas que são iludidas, enganadas por essas pessoas que são babalaôs, não serão então punidas pelas Adé, por orixá, vão continuar impunes fazendo as coisas. Então esse era o objetivo Aí ela fez questionamento, e eu disse, não, então beleza, agora temos o assunto. Eu falei, olha, eu vou responder para você em vídeo, e eu estou aqui fazendo esse vídeo respondendo esse tema que a Isabel trouxe, tá certo? Então vai ser um vídeo longo, tem muita coisa para falar, e vamos logo ao ponto aqui, vocês têm que entender, tem que ter um preâmbulo, um contexto. Para chegar no final, eu tenho que ter falado várias coisas para eu lembrar vocês. Olha só, nada que eu vou falar aqui é novidade, nada que eu vou falar aqui é excepcional. Eu só vou puxar os termos, os pontos aqui, estabelecer um contexto, né, para poder dar algumas posições mais no final, tá certo? Então entenda rapidinho o que eu vou falar, tá? Então a primeira coisa, com relação a essa coisa das pessoas enganarem, né, outros, as pessoas serem enganadas por babalaô, né, que são sacerdotes e tal. Bom, o primeiro ponto é o seguinte, olha só, pessoas enganam pessoas, estamos no mundo real, pessoas enganam pessoas, tá certo? Pessoas enganam pessoas. Então você é enganado por uma pessoa que é um mecânico, você é enganado por um marceneiro, você é enganado por um pedreiro, você é enganado por vendedores, você é enganado por corretores. Cara, existe um sem número de pessoas que te enganam no dia a dia, e você tem que tomar, as pessoas aprendem, ou tem que tomar um cuidado muito. Advogados enganam, né? Advogados enganam muito. Então assim, um sem número de outras pessoas enganam outras pessoas, um sem número de pessoas aí que enganam você. Então assim, o mal está presente na humanidade, no homem em si, né? Nas pessoas, o mal está presente nas pessoas, e isso não vai mudar. Então assim, o fato disso também, de babalaôs também enganarem pessoas que procuram ele, é apenas mais um pedaço dessas profissões que eu vou falando, né? Você foi enganado por pontinho, pontinho, pontinho. Aí tem uma lista de coisas aqui, e numa posição qualquer você vai dizer que fui enganado pelo pastor, eu fui enganado, né, pelo babalaô, né? A gente vê relatos aí de pessoas, elegia, estou coçando. Tem pessoas que são enganadas por pastores, né, que deu milhões, né, dinheiro, não sei o quê. Cara, isso sempre aconteceu. Então, sempre aconteceu por quê? Porque pessoas enganam pessoas nas profissões, e isso acontece. Mas eu quero lembrar que, apesar de pessoas enganarem pessoas, peraí, eu vou dar uma espirrada e já volto. Só um segundo.
essa não é a nossa natureza, né? O mundo não é o mundo todo assim, as pessoas não são ruins, a nossa natureza não é ser ruim, pelo contrário, a nossa natureza é ser bom. Existe uma coisa que nessa religião, né, o pessoal fala que é a diferença entre abudaiana e a sua natureza. Abudai é a sua natureza, né? Então a natureza das pessoas e a Abudai Erancor, a natureza do mundo animal, dos animais, né? Ali é muito mais selvagem, não tem uma consideração. E das pessoas, a natureza humana é a natureza da beleza, de fazer o bem, de tratar bem as pessoas, onde tem o amor de verdade, consideração com as pessoas. Então, nós somos dotados dessa característica, dessa natureza do bem, tá certo? De trazer a beleza ao mundo, né? Nós estamos aqui para trazer a beleza ao mundo. Então, não podemos chegar e confundir a humanidade, as pessoas, por esses atos de pessoas ruins. Porque essas pessoas que fazem o mal, que enganam pessoas, são uma quantidade muito pequena das pessoas da sociedade, né, da humanidade. Agora, mas elas aparecem muito por quê? Né? Porque lá a merda flutua, né? Merda flutua. Né? Então, você vai ver lá só a merda em cima do lago, só a merda em cima do rio, mas na realidade tem água por baixo, ou às vezes água boa. Você vai ver, o que você vê sempre é o que está à mostra, e não o volume todo. Então, merda flutua e você fica olhando lá e você fica achando merda. Então, esses merdas, né? Essas pessoas que enganam pessoas, são aqueles que vão estar aparecendo e você vai achar que existe uma quantidade muito grande. Não, você vai ver a quantidade grande porque as pessoas boas não aparecem, estão lá fazendo as coisas normais e essas pessoas estão se destacando de forma negativa. E lembra que eu falei em vídeo anterior, né? Que Babalaos, o Chá não estão envolvidos ali nessas pessoas, votos, vida casta, não tem nada disso aí, não tem vocação envolvida nisso, tem pessoas que tomam a decisão de ser isso porque querem ser, né? Então não existe formação, não existe controle, mas eu já abordei em outro vídeo, não vou falar sobre esse assunto, tá certo? Bom, beleza, mas primeiro lembrar isso para vocês, olha gente, estamos no mundo real, pessoas enganam pessoas. A segunda, importante, religião atrai muito psicopatas, né? O que é um psicopata? Psicopatas são pessoas que chamadas as mentes perigosas, são pessoas que têm ausência de empatia, têm ausência de sentimentos, o cérebro delas foi feito assim, elas têm ausência desse sentimento com as pessoas. Existem muitos psicopatas, essa psicopatia ela tem vários níveis, eu estou numa conversa técnica, eu sou mais pessoa mais adequada para falar, né? Mas tem vários níveis, então você tem vários graus ali. Com certeza os criminosos têm um alto nível de psicopatia, mas você tem, no mundo normal, você vai encontrar muitas pessoas com graus aqui relativos de psicopatia e você vai enfrentar pessoas que não se preocupam em estar prejudicando. Então, outras pessoas, se está enganando outras pessoas. Então, a religião atrai muito dos psicopatas, pessoas que não têm nenhum sentimento por você. Então, você está ali sofrendo com toda a dor. Aquela pessoa, ela tem ausência disso. Ela está olhando para você e está vendo assim, como vou tirar dinheiro dessa pessoa, tá certo? Ela não tem dor, não tem sentimento no coração dela. E ela, a questão e elas fazem isso, né, o grande meio delas conseguirem, os psicopatas, o grande meio de conseguir isso é através da manipulação das pessoas, através do sentimento. Como ela não tem nenhum sentimento, essas pessoas sabem que conseguem manipular as outras através de sentimentos. Então, eu conheci muito psicopata nessa religião. Eu vou dizer com você o seguinte, cara, a quantidade de pessoas em religiosos, sacerdotes, que são psicopatas é uma quantidade absurda. Você tem que tomar cuidado, né? Ou a raridade é você não encontrar um que seja, tá certo? Tomar cuidado, porque se você está frente a uma pessoa que tem, às vezes, muito pouco preocupação, muito pouca empatia pelo outro, ou sentimento do outro. É muita chance, porque justamente eu estou tentando explicar por causa disso. Que elas gostam de manipular a pessoa, e a religião, o uso da fé é um caminho muito fácil para você poder manipular a pessoa. Na realidade, a fé permite que essa pessoa pule vários estágios ali naquela manipulação e já chegue no ponto, né? Porque sem a religião a pessoa teria que passar por várias barreirazinhas, gasta mais tempo. Com a religião ele pula mais fácil. Então essas pessoas gostam muito, negócio de religião, eles se sentem muito confortáveis quando querem enganar pessoas porque elas sabem disso. Então, esse é o segundo aspecto, né? Como sacerdote, babalaoso, você vai encontrar muito psicopata, nesse sentido que eu falei, né? Não estou dizendo que são, lembra que eu expliquei, né? A ausência de sentimento, a ausência de empatia, não estou querendo dizer que são pessoas que matam o outro, matam até o nível máximo lá, tá certo, né? Mas são pessoas com ausência de empatia. Então o fato de você estar lá, fudido, sem dinheiro, eu não tenho dinheiro para pagar isso, o cara fala, pede um empréstimo, vende a sua casa, você está entendendo? Assim, que a pessoa não está nem aí o que você vai fazer para você dar o dinheiro que ele precisa lá para a vida dele, tá? Então tem esse segundo aspecto.
O terceiro aspecto aqui é o seguinte, cara, é bem simples, a vida é nossa, essa é a nossa vida, nós escolhemos viver. A vida é uma aventura, a vida, viver é um mercado, como os africanos gostam de falar, os urubá falam, né? Então, nós vamos ter aqui todo tipo de dificuldade para superar, inclusive as pessoas, inclusive os ladrões, os enganadores, o mundo, tudo isso. Quando você vem para cá para viver, você tem à sua disposição as coisas ruins, as coisas boas, perdão, tudo que é bom, prazeroso, amigos, não sei o que, sabores, prazeres, e você tem tudo que é ruim junto, né? Você tem as duas coisas juntas, né? Como a gente diz em Obemeja, né? Você bota a mão para o céu e você vai receber as duas coisas, uma coisa que é mal para ir junto, tá certo, né? Então, e não existe, né? E nesse modelo de vida aqui, que está ali, então o mundo está ali para a gente superar todos esses obstáculos, né? A religião, de fato, existem como mensagem de Deus para nos suportar nessa vida e a gente conseguir desviar dos problemas e superar de forma melhor. Mas esta e nenhuma religião no mundo que eu conheço oferece um modelo que seja um modelo de pode ficar vivendo aqui que eu vou te tirar seus problemas e resolver. Então não existe esse modelo. As religiões te suportam, te dão capacidade de resiliência, ou de persistência, ou de fé para você alcançar seus objetivos, mas elas não substituem a questão que você está, você mesmo que está vivendo. Então não existe nenhuma religião que tenha um modelo diferente desse, que garanta que você não pode viver aqui, se você for adepto dessa religião, Deus vai ficar interferindo o tempo todo e vai ficar acabando com a dificuldade do seu caminho. Não tem, tá certo? A gente vai continuar tendo lá, tá? Então, a gente não pode ficar esperando dessa religião, agora eu vou falar só dessa, na nossa vida, nos nossos passos, nos nossos problemas, a interferência direta de Deus ou dos orixás, que são essa manifestação de Deus, né, aqui. Entendeu? Assim, eles não vão interferir só porque nós estamos tendo problema, só porque nós não estamos tendo problema com a pessoa que diz que fala em nome dele, né? Olha só, eles não vão. A gente tem que olhar para as pessoas, inteligência emocional, tentar mapear elas, saber quem elas são, se são boas ou ruins. Faz parte da vida nós superarmos isso, tá? Então a gente não vai esperar. Eu botei uma anotação interessante, lembrar que sim, a gente não vai estar lá com um problema, nenhum Deus vai jogar, né? Um orixá vai jogar uma pedra em alguém, tá certo? Ou um raio para eliminar aquele problema ou punir aquela pessoa porque foi mentirosa para você, porque ele trouxe prejuízo, porque ele trouxe tristeza. Isso não vai acontecer, tá? Um outro fator, o quarto, né, é que a maldade faz parte do mundo, faz parte do eu. Eu já falei no anterior, né? A gente bota a mão pro céu e o Obemeja diz que a gente recebe tudo, né? E por que eu cito esses odus? Porque Ifá é o seguinte, não sei se as pessoas entenderem Ifá. Ifá, ele na verdade explica pra gente, para o Babalaô, a gente aprende através de Ifá, é como se fosse uma filosofia, a gente aprende o que a gente deve falar para as pessoas, mas o que a gente aprende para falar para as pessoas? Explica o mundo, explica as pessoas, a sociedade, como é que as pessoas se comportam, como é que as pessoas devem conduzir a vida dela. Não tem mais nada, é isso que está contido lá em Ifá do Grande Conhecimento, o conhecimento que está ali. E uma das coisas que tem é o seguinte, né? A Ifá me diz que, seguinte, olha só, Marcos, né, Babalaô, a maldade faz parte do mundo. O que eu aprendi lá? A maldade faz parte do mundo. Não existe um mundo sem isso, sem maldade. E aí, é interessante que quando eu for falar desses odus em continuidade, vou explicar como Ifá mostra que a gente deve, para entender a vida que ele está levando aqui. Porque lembra que uma das coisas que a religião faz é te dar um contexto maior da vida, você entender ela lá, entendeu? Então tem uma coisa bem interessante. Lembra, esse é um canal de religião, né? Então disse lá, e essas coisas sobre como é o mau mundo, eu encontro em Icá, que é a maldade humana, eu encontro em Ocanã, eu encontro em Ireté, eu encontro também em Oare, né, a dureza que a gente deve fazer, sei lá, que a gente deve resistir para o nosso caminho. Então existem vários odus ali a explicação da maldade, como devemos lidar, tá certo? Que é o que a gente deve passar para as pessoas. Mas o que eu estou falando é o seguinte, olha só, o que vai me dizer é o seguinte, a maldade existe no mundo, tá certo? De diversas formas. E até digo o seguinte, eu vou fazer uma coisa audaciosa e dizer mais para vocês, né? Eu entendi o seguinte, existe uma disputa, de fato, Ifá, né, dá para a gente entender que existe uma disputa por nossa alma, né? Essa história de Deus e o diabo lutando, né, como fosse Constantine lá, que Deus e o diabo disputam a nossa alma, né? É verdade, cara, Ifá também tem lá
uma forma de você interpretar dessa maneira, né? Só que aqui não é Deus, né? Você tem o Deus de um lado, o Lodumário de um lado e Elenini de outro, né? Não é à toa que Elenini está lá na porta do salão de Deus, segundo, né, a metáfora da religião, segundo a teologia, né? Quando você vai pedir para Deus as coisas, tem Elenini que está ali na porta dele, né? Sabendo tudo. Então, do mesmo jeito que você pede para ele, Elenini, que é a divindade, né, o Irumolé do desfortúnio, né? Do desfortúnio. Ela fica ouvindo para poder lhe atrapalhar, né? Então existe uma divisão ali, né? Na porta tá lá, Elenini tá lá e vai, né? E tem e diz, né, que Elenini não vem diretamente aqui, mas tem seus filhos, que é a doença, a perda, o feitiço. Então, assim, os Adioguns são, né, os filhos de Elenini. Isso tudo são metáforas, né, construções da teogonia. Mas é isso, né? Então existe os dois ali estão disputando a nossa alma aqui, né? Então Deus coloca aqui os orixás para, né, para nos trazer para o lado bom, né, para trazer o melhor da gente. Ele tem os Adiogun aqui, que são alimentados pela nossa própria alma, o nosso próprio medo, é o medo que atrai os Adiogun e aí eles atrapalham. E a gente está no meio dessa coisa toda, né? Isso está em Hirossum, né? Nós estamos aqui no meio, conduzindo, passando por isso aí, né? E esses dois lados aqui, né, os orixás, tem Exu, né, do Olodumare, que é o policial que está ali buscando o nosso melhor caráter e premiando o nosso melhor caráter, né, sempre nos premiando. E no lado de Elenini tem lá a Jé, né, que está nos punindo, né, pelo nosso mau comportamento. Então, assim, é uma fala audaciosa, porque eu botei assim, Elenini numa proporção equivalente de Deus, mas não, assim, entenda da maneira, da construção que eu estou colocando ali, né, contextual, e não da coisa em si, né, tá certo? O Olodumare é o Deus supremo e tudo mais, tá? Mas existe um certo aspecto que dá para a gente entender que tem essa disputa. Então, o que eu estou dizendo isso, né, é que, assim, o que eu estou dizendo é o seguinte, que o mal faz parte do mundo, tenta nos contaminar, e as pessoas têm que sobreviver e ser boas, apesar desses dois contextos, né? Algumas pessoas conseguem e vão se conduzir com a vida boa, outras não, vão perecer pelo mal e tá aí, vão se comportar de forma normal. Então, se o mal existe, e você vai encontrar pessoas boas ou pessoas ruins, tá? E pessoas boas serão premiadas, pessoas mal sempre vão não ser premiadas, tá? Então, apesar disso, sim, isso tem, as pessoas mal serão premiadas. E nessa história toda, onde está a religião nisso? Onde estão os orixás? Além disso que eu falei tudo, que a religião te apoia nessa vida. A religião é o seu apoio para você viver sabendo que Deus está aqui assistindo você, que tem todo o compromisso com sua vida, né? E que você precisa para isso apenas ter bom caráter, o caráter ideal. É isso que você precisa. Você tem que ser merecedor das bênçãos de Deus. E são bênçãos que vão dar mais coisas ou menos coisas para você, mas não vão alterar o seu caminho que você está fazendo aqui e que depende dos seus atos, né? Lembra disso. E é importante lembrar que ajudar, né, de quando diz a religião, vai nos ajudar. Ajudar não é nos carregar. Então, assim, não vai nos carregar. Vamos continuar ainda vivendo nossa vida, traçando nossos passos, realizando nossas coisas com nossos próprios pés, com nossas próprias mãos, com nosso próprio coração e nossa própria urina, nossa mente, tá certo? E tem uma frase uma vez que eu ouvi de um Babalorixá que eu acho que é muito interessante, que ele diz o seguinte, que é muito significativo para esse momento. Ele diz assim, olha só, o orixá não vai impedir que você chore suas lágrimas, mas vai estar junto de você para enxugar todas elas, tá? Então, você não vai deixar de ter problemas, né? Porque é a parte da coisa, mas eles vão estar para, tipo, vocês entenderam, não preciso estar explicando aqui, né? Essa frase eu acho que vale por si só, né? O que tem em Fá, cara, o que tem em Fá que é importante, você vai ter a sua vida, o bom ou o mal, existe essa disputa por nossa alma, e você tem que perseguir essa coisa da vida boa, tem um destino que você vai seguir, isso tá lá, né, em Hirossum, né? Você tem que se desenvolver e perseguir no meio do mal e do bem, tá lá. E aí você tem que ter, em uma área, ele explica pra gente que você tem que ter a persistência para você poder persistir nisso aí. E o Karan fala a questão do mal que vai lhe afligir quando você o mal que lhe aflige quando você chega e não mantém essa persistência, né? Isso também se manifesta em Cá, aí em Cá o Fá me explica a parte do mal humano, mas de uma forma diferente de Ocaran. Ocaran é muito mais a ação das pessoas que estão nos afetando, e Cá é muito mais do mal que nasce junto com você, que você já vem com ele, tá? Então, tem duas características. Então eu falei, e Fá tem essas orientações, mas o que eu não gosto de ficar perdendo aqui falando um montão de Odu, que as pessoas acham é uma falsa sofisticação, né, falsa intelectualidade, mas apenas é o seguinte, que
é isso aí, tá certo? Né? A religião vai te apoiar, vai dar orientação e dá para o Babalô a condição de explicar isso. Mas lembra que isso é apoio, ele não vai carregar você, tá certo? Vai lhe seguir os seus passos, vai lhe ajudar, mas você ainda vai ter que superar as dificuldades todas que tem lá, tá certo? Claro que existe um outro aspecto, e sempre existe, que é a ira de Deus. Ah, mas Deus não faz nada? Não, Deus faz sim. Então, assim, se você acha, né, que Deus não interfere, na vida interfere sim. Existem várias formas de interferir. A primeira é Exu, que vai atrapalhar a vida das pessoas que fazem o mal, que não tem caráter. A Jé, que vai atuar sobre a vida das pessoas que não tem caráter, mas atrapalhar, né? Ou seja, nenhuma dessas divindades tem poder de matar ninguém. Ninguém vai ser punido com vida, por deixar de vida por ser uma pessoa mal, por se comportar mal. A pessoa se comporta mal hoje, amanhã ela pode mudar, virar uma pessoa boa, para fazer o bem. Assim, a vida é uma maratona, não é uma corrida de 100 metros, né? Tá certo? A pessoa pode estar num momento ruim da vida de prejudicar um monte de gente aqui, mas talvez daqui a 5, 10 anos ela seja uma outra pessoa, já mudou aquela forma de comportamento, ou fique pior, né? Aí, sim, existe a ira de Deus manifestada de forma mais forte, né? Que é o caso de Ogum, né? Da segunda religião, Ogum ou do Xangô, que tem essa capacidade de tirar a vida das pessoas que Deus considera que não estão corretas aqui e não deveriam estar vivendo mais, pelo prejuízo que trazem às outras pessoas, pelo prejuízo que trazem ao destino das pessoas. Então esses orixás, por exemplo, são chamados, são a ira de Deus, tá certo? Que se manifestam. Né? Deixa eu dar só um momento. Esse aqui é o ponto mais importante dessa fala. Eu queria que vocês prestassem atenção nos exemplos, as coisas que eu vou falar aqui, porque eu já estou, agora já passei no ponto, eu já estou abordando exatamente a situação. Então eu falei para vocês, sim, Deus nos ajuda, sim, existe interferência, Exu interfere na nossa vida, atrapalha, joga pedras, bota coisas que vão atrapalhar, a Jé vai fazer isso, você tem que acreditar sim que essas coisas acontecem, que as pessoas que fazem o mal são afetadas e a gente tem a ira de Deus. Falei isso tudo, né? Só resumindo o que eu falei até esse momento, né? Mas existe uma distância, né? Existe o Orum e a E são dimensões diferentes. Para poder as coisas serem interferidas numa E, você tem que ter ou espíritos que estão aqui ou então as energias que estão aqui. Deus não consegue chegar lá e ficar mandando raiozinhos, dando estilingadas, pedradas para fazer. A interferência aqui é muito sutil, existe uma distância aqui e Deus tem que contar aqui para te ajudar, ou para atrapalhar, né? Até para te ajudar com as pessoas que estão aqui disponíveis. Olha só, o desejo de Deus ele é ajudar o tempo todo. Deus quer lhe ajudar. Mas para isso precisa ter os instrumentos, as pessoas que acreditam em Deus, que se iniciem para aquilo, que atraiam para aquela energia e que sejam os intermediários, né? Deus não consegue ficar ajudando as pessoas por ajudar. Isso só quem acredita são os evangélicos, que acham que Deus fica interferindo. Os próprios católicos não acreditam nisso, tanto que eles formam sacerdotes. Estou aqui falando das outras religiões, mas os sacerdotes, eles formam sacerdotes, perdão, os católicos formam sacerdotes e são sacerdotes que tem essa visão, essa relação humanitária de Deus, uma manifestação humanitária de Deus, né? Que eu me lamento, está coçando, mas às vezes a alergia pega um pouco. Tem essa visão, então é através dos sacerdotes que essas coisas se manifestam, né? Ou seja, a visão católica é uma visão bem sacerdotal dessa atuação, que é similar à nossa, porque nós precisamos ter os médios aqui, os sacerdotes, as pessoas preparadas, que serão os instrumentos dessa ajuda a você. Então, olha só, eu estou falando o seguinte, o objetivo de Deus é lhe ajudar. Para isso, precisa de instrumentos aqui, precisa ter pessoas que tenham fé, que acreditem, que se preparem para ser esses instrumentos desta ajuda para você, tá certo, né? E Deus tem que contar com as pessoas que se dispõem a fazer isso, que estejam disponíveis para lhe ajudar. O que às vezes pode ser que Deus vai precisar de uma das pessoas que não sejam tão corretas como você acha, com o seu teu honesto, mas estão ali disponíveis para ajudar, porque o mais importante é lhe ajudar. Então você pode estar procurando uma pessoa, aquela pessoa não ser a melhor do mundo, mas Deus quer lhe ajudar e aquela pessoa vai ter que ser o intermediário de alguma maneira para ele. Vou dar alguns exemplos interessantes, olha só. Uma vez eu vi um vídeo do padre Paulo Ricardo, né? Dele falando da questão da Santa Teresa d'Ávila. Ele deu um exemplo interessante que eu vou usar aqui, né? Então, Santa Teresa d'Ávila, ela diz que uma das histórias de Santa Teresa d'Ávila, que numa das visões que ela teve numa missa, em que ela estava lá, ela teve uma visão, né? Visão espiritual, e que ela estava na missa, nessa visão espiritual, ela viu o padre que estava lá, e ele, na visão espiritual, era uma pessoa em pecado mortal, ou seja, em pecado, né? Então a alma dele estava negra, e
aquele padre estava fazendo a Eucaristia lá, né? Naquele momento tinham lá 2 demônios, ela via na visão espiritual dela, 2 demônios pendurados no pescoço dele, com aquele padre todo afetado, mas ele estava na Eucaristia. E o objeto da Eucaristia, né, que é justamente essa questão da transformação da hóstia numa coisa sagrada, em que Deus ali vai passar para aquelas pessoas. Ela viu lá na presença da Eucaristia, lá da hóstia, a presença de Jesus, ela viu Jesus, aquela energia de Jesus lá, que estava lá. Então, aí o que ela contou é o seguinte, olha, você veja, né? Jesus estava se submetendo àquilo, a ser manipulado por aquela pessoa, por quê? Porque ele precisava que aquela hóstia se transformasse realmente no elemento da Eucaristia e fosse passada a pessoas para ajudar. Então, para Jesus, muito mais importante era, independente daquela pessoa ser uma pessoa péssima, que estava lá, né, com a alma toda tomada, aqueles demônios, o mais importante era o quê? É que aquela coisa se consagrasse e aquele bem pudesse ser passado para as pessoas que estavam lá. Então, apesar daquela pessoa, eles precisam fazer. Então, ele teve que usar aquele instrumento para conseguir fazer aquele tipo que procurando beneficiar aquelas pessoas. Então, nessa religião, eu estou puxando um exemplo de como Deus tem que usar os instrumentos que estão disponíveis. Eu vou dar um exemplo muito clássico para todo mundo, recente aí, que pouca gente se manifestou a respeito disso, e eu vou estar aqui me manifestando agora. Eu já fiz um vídeo sobre esse assunto, vou estar voltando ao assunto, que foi o João de Deus, né? Cara, João de Deus está sendo lá investigado, acusado de crimes, assim, crimes sérios, humano, mas assim, todo mundo conhece dezenas, talvez centenas ou milhares de pessoas que foram ajudadas de Deus e foram de fato ajudadas por ele. Então você tem, de um momento, aquele médico poderoso ajudando pessoas de fato lá, e de outro lado ele fazendo coisas que não eram corretas. O equilíbrio é o seguinte, olha, beleza, o momento dele vai chegar, tanto que chegou, né? Ou seja, eu vou falar assim um pouquinho mais na frente, o momento dele chegou, mas é o que estava disponível. Então, entre ele desprezar aquela pessoa que tinha capacidade, tinha essa ligação para lhe ajudar, e te ajudar, qual foi a prioridade de Deus? Foi lhe ajudar. Foi ajudar aquelas pessoas que estavam lá e que ele de fato curou e de fato ajudou. E tem, assim, eu conheci algumas pessoas, não muitas, algumas pessoas que chegaram a ele, viram coisas e foram ajudadas, como tem N depoimento de pessoas que foram lá. Então as pessoas ficam assim, cara, como é que aquela pessoa pode ser tão boa e tão ruim? Olha só, vou repetir, vou rebobinar, presta atenção. Era o instrumento que Deus tinha naquele momento. Ele não era a pessoa mais correta. Sim, ele ia sofrer punições por grande pessoa. Claro que ele trouxe muita mágoa para as pessoas, mas aí tem aquela parte que eu falei de, o mundo é vocês, tem que lembrar. Lembra que é negócio todo que eu falei, mas naquele momento, eu estou falando só desse momento. Naquele momento é o que estava disponível. E qual era a prioridade de Deus? Ficar preocupado em ficar punindo ele ou lhe ajudar? A prioridade de Deus era lhe ajudar. Então você foi ajudada por ele lá. Mesma coisa Santa Teresa d'Ávila, que as pessoas todas na missa, tá certo? Qual é a prioridade de Deus? Passar a bênção para aquelas pessoas através da Eucaristia, do momento. Então, sim, cara, é o que tinha disponível. Cara, o mais importante são aquelas pessoas e não aquilo ali. Aquilo vai passar, tá certo? Aquela pessoa vai ter um momento dele. Como aconteceu no João de Deus, né? Ah, não foi punido. Não foi punido? Não está sendo punido? Estava num ponto, caiu, está lá respondendo, não sei o quê. Foi punido. Então, você não pode dizer que não vai ser punido. Foi punido. Assim como também acontece com o Babalaôs, tá certo? Vamos dar os exemplos. Você está precisando e você foi no Babalaô, tá certo? Aquela pessoa, vamos supor que ela tenha de fato a iniciação, a ligação lá com o divino para fazer aquilo, seja o Babalaô, o Babalorixá, como está lá. Cara, se aquele era o instrumento que ele tem naquele momento para lhe ajudar, Deus vai usar aquele instrumento, pode ser que você tenha. O que você tem que tomar cuidado é aprender, que eu falei antes, né, no outro vídeo, você tem que aprender a lidar com aquilo, de não ser manipulada para aquele psicopata ou que a pessoa errada e não avançar alguém. Você tem que ser consciente para poder receber o que lhe é bênção e não deixar se envolver. Você não pode deixar de viver a sua vida, você não pode pular essa parte da sua vida, né? Mas naquele momento é aquele instrumento e ele vai usar. Alguma coisa acontece com essas pessoas? Claro que acontece com essas pessoas. Vocês não podem supor que não aconteça nada com essas pessoas. Essas pessoas, Babalaôs, Babalorixás e Alorixás, eles viram famosos, aquele tempo de fama dele dura um tempo, depois vem a punição. Tem pessoas que, só um momento, de novo vou espirrar. Muitas dessas pessoas morrem cedo, têm problemas, doenças, vão para a prisão, caem em desgraça no mercado. Eu quero lembrar alguns casos, né? Babalaôs que foram mortos a tiro na porta de casa, tá certo? Outro babalaô que
não consegue nem mais sentar no chão, ou seja, você tem N casos de pessoas com doenças aí que foram acometidas, mesmo com aquilo tudo, foram acometidas de doenças que são paralisantes, que interrompem ou prejudicam completamente o trabalho dele. Eu lembro daquele cara, tem um caso de uma pessoa que se dizia Babrochá, não era nada. Ele era lá do Ogum, né? Tinha um programa de rádio, era Axé Brasil. Caraca, o cara já estava falecido já, né? Tinha um Axé Brasil, a noite inteira falando lá, quantas pessoas já não foram essas pessoas consultar, falava aquelas coisas todas, né? Cara, o cara foi preso, ficou mal no mercado, depois faleceu. Então, assim, N pessoas acontece isso, a gente vê no jornal, eu lembro de uns casos que a gente soube de Babrochá, ou às vezes Babrochá ou Ogã, teve um caso, uma casa, né? Um cara fazia coisa para bandido, não sei o quê, num momento qualquer, bandido, alguma coisa deu errado, o bandido foi para lá, acabou com todo mundo na casa. Cara, N casos acontecem, você não acha que as pessoas são punidas? Vocês estão enganadas, essas pessoas sim são punidas. As pessoas que estão em erro ético vão sofrer problemas, assim, você pode esperar. Então não fique achando que aquela pessoa fez algum mal para você e nada vai acontecer. É que, assim, lembra, não cai um raio na cabeça dele, mas as coisas vão se acumulando na vida dele, em volta dele, até que no momento que Deus acha que eu falei da ira de Deus, né, da ira de Deus, que Deus acha que, olha só, bastou, essa pessoa já passou de todos os limites, pum. Cara, tinha um outro aí, o Babrochá famoso, com vídeo de tudo quanto é lugar, fazia não sei quantos reais por semana, faleceu também. Então vejam isso, vejam o caso dessas pessoas que não conseguem terminar a vida dela, não conseguem realizar, que acontece isso o tempo todo está acontecendo isso com as pessoas que não conseguem terminar a vida deles. Então, assim, você pode dizer, não, foi tudo causa natural. Isso você pode achar que é causa natural, né? Mas talvez não seja, né? Causa natural, né? Então, um cuidado que você... o que acontece, né? Só tentando terminar já, né? O que você não pode fazer é culpar a Deus, através do orixá, por todos os problemas, todas as questões que você ocorrem no Aê. Por favor, não culpem Deus por conta disso, e nem responsabilize Ele pelos problemas que você tem, por essas pessoas que se dizem que trabalham ou funcionam em nome dele. Não, assim, você não pode culpar Deus por isso. Assim, lembra, Ele está ali para ajudar. Então, os nossos problemas de felicidade, frustração, depressão, problema, tudo isso, tudo que a gente passa por nossa vida, é parte da nossa vida. Você pode resolver essas coisas com a sua determinação, com a sua persistência, com a sua força e até com a religião para lhe suportar isso, mas você não pode querer esperar que, por você ser uma pessoa religiosa, por você ter fé em Deus, que essas coisas vão se responder, e nem que você vai estar imune àquela, como eu falei no início, as pessoas que vão se apresentar como representantes de Deus para lhe ajudar. Como eu falei, você pode procurar uma pessoa dessa, que não seja mais indicada, e naquele momento até funcionar para você, tá certo? Mas tome cuidado para você não se entusiasmar demais e aquilo achar passar do limite e você cair na história do mal, né? Dando uma orientação a você sobre os riscos que a gente tem, existe uma coisa: quando você vai no Babalaô, no Babrochá, quando é uma pessoa dessa que vai fazer coisa, existem coisas que são fáceis, que não vão lhe trazer problema, tá certo, né? Que é conselhos. Você vai lá, o cara vai ler, vai ver a situação da sua vida, você vai ouvir conselhos e recomendações. A chance de você ter problemas ouvindo conselhos e orientações é muito pequena, é nenhuma, tá certo? Claro, o cara pode falar coisas erradas, você acreditar, é verdade, tem algum prejuízo aí, mas a tua chance é pequena, você tem que parar para ver aqueles conselhos ali, tá certo, né? Aí, a segunda coisa que você pode fazer com essa pessoa, fazer ebose. Ebose relativo daquele problema, para poder já trazer positividade. Isso já é um grau um pouquinho adicional de risco que você corre, tá? Então, assim, pense bem se você vai fazer. Mesmo que o cara, não, você tem que fazer tal coisa, olha só, os conselhos é a parte legal e eu acho que é a parte mais importante. Mas aí você tem os ebose associado àquilo. Não, isso aqui vai lhe ajudar, vai melhorar, beleza. A terceira coisa, que você está num nível altíssimo de risco, é você procurar essas pessoas para fazer trabalho, para resolver você, feitiço lá, para resolver coisas que você está com dificuldades na vida. Você precisa de alguém que vai, não, eu preciso daqui, que isso aqui, resolva isso aqui para mim. Mesmo que coisa até que surgiram através do jogo. Não, não precisa de solução. Quando você entra nessa parte 3 aqui, você está num nível altíssimo de risco. Mas nível altíssimo de risco. Então pense bem, se você não quer ter problema, então, e no nível está ali, iniciação. Vamos fazer uma iniciação, você vai se iniciar, já falei isso. Iniciação seria o 4º grau de risco, o risco absoluto, né? Assim, iniciação é um risco absoluto de risco que você está, tá? Então o que pode acontecer? Um desses balaôs aí que tem mau comportamento, algo pode ajudar quando Deus está ali com o negócio, como
como também existe uma grande chance de lhe atrapalhar. Pode ter uma pessoa que vai lhe atrapalhar, porque é o caso desses três, né, dos níveis 3 e 4 aqui. Então, assim, você estava esperando que alguma coisa para lhe ajudar, os conselhos passaram e você embarcou naquela questão do trabalho e iniciação. Aí, realmente, você pode esperar o seguinte: não tem nada que Deus vai poder fazer. Se você vai para essa pessoa e você vai lá para fase 3 e fase 4 ali, né, 3 trabalhos e iniciação, cara, nem rezando a Deus, cara, nem rezando. Você realmente aí colocou sua mão na mão dele e acabou, tá certo? Aí sim ele pode acabar com sua vida, destruir sua vida, tá? Então, encerrando esse vídeo, que eu espero ter... Eu tenho mais uma coisa para falar aqui, o item 9 aqui dessa fala minha, né? Mas olha só, encerrando, né, tem uma coisa, depois de ter falado disso tudo, estabelecido o contexto, de como Deus atua, confirmando a vocês que sim, essas coisas aconteceram com as pessoas, mas, olha só, o que eu falei para você, as pessoas terão problemas, sim, acontecerão, mas lembra que elas podem ser o instrumento que Deus vai usar para lhe ajudar naquele momento que você precisa de ajuda. Você está lá com um problema, só encontrou aquela pessoa e aí, cara, Deus, olha, vai ser essa pessoa mesmo, tá certo? Né? Tome cuidado. O problema é o seguinte: a quantidade de espaço que você mete a mão nessa cumbuca, né, o pé nessa lama, é com você. Deus lhe dispôs a ajudar. Às vezes na pessoa certa. Então, se for um bom motivo, com mérito que ele gostou, então tome cuidado. A última coisa que eu... Então, como saber se o contexto, falei exemplos, 50 mil exemplos aqui, né? Agora eu vou falar a última coisa que eu vou dizer é o seguinte, cara, não olhe, que é um comentário para evitar problema na sua vida. Lembra que o comentário anterior que eu falei é muito legal, é um dos melhores que eu já dei até hoje. Olha só, você vai numa pessoa dessa, os conselhos, só repetindo, o conselho é bom associado àquilo ali, assim, ó, você tem um pequeno risco ali. Qualquer trabalho para resolver problemas adicionais ou iniciação, você tá na mão do demônio, tá? Mas beleza. Agora a última coisa, não olhe, cara, não olhem Ifá e Orixá, perdão, ao contrário. Olhem Ifá e Orixá como uma religião. Vocês têm que olhar Ifá e Orixá, principalmente Orixá, como fosse a religião, como se fosse a igreja, que você fosse lá para rezar, para pedir, para compartilhar, para você participar. Olha só. As coisas só vão conseguir influenciar de forma positiva na sua vida. A sua vida só vai conseguir você só vai conseguir prevenir os seus problemas se você encarar o orixá como uma relação religiosa, como uma relação que você tem que ter todo dia, como uma divindade que você tem que botar o seu joelho no chão, ou quem acredita a sua barriguinha no chão, né, a sua cabeça no chão, e você tem que rezar, pedir, se conectar. É importante a oração, é importante a reza, é através da reza, da oração contínua, todo dia e de longo período de duração, é através dessa oração que você atrai essas energias boas para a sua vida, esses orixás para te influenciarem. Então entenda o orixá como você estivesse entendendo, né, uma missa. Olha só, quando você vai numa missa, sei lá, tem gente que vai na missa todo dia, tem gente que vai na missa uma vez por semana. Quem vai na missa uma vez por semana, às vezes passa 1h30 numa missa, né? Ou quem vai todo dia, às vezes tem missa de 1 hora, de 1h30, de 2 horas. Cara, é a mesma coisa. Você não precisa ir numa missa, você pode ficar ali meia hora, 1 hora rezando por orixá continuamente. Olha só, faça isso uma vez por semana. Reze 15 minutos de manhã cedo. Uma coisa mais importante, um dos conselhos mais importantes de Fá é o seguinte: orações matinais. A primeira coisa que deve fazer de manhã cedo é reze de manhã. Reze quando você acorda. Reze antes de começar seu dia. Todo dia reze. Se você vai rezar 5 minutos, 10 ou 15, isso é com você. Reze todo dia. Reserve pelo menos uma vez por semana para você rezar para o orixá, para você pedir, para o seu ori, para o seu anjo da guarda. Mantenha o contato com as divindades através da reza. Em todas as religiões é assim. É somente através da reza, da oração sistemática, mecânica, insistente, você conecta a sua alma com essas divindades, e ao conectar com essas divindades, trazer essa coisa boa para você, essa coisa vai expulsando esses espíritos ruins da alma da gente. Eu ainda vou ter um vídeo que eu vou falar sobre o espírito ruim da alma, e o que Fá fala sobre o espírito ruim da alma, vai ficar para frente, é uns assuntos legais para frente. Mas através desse expulsa esses espíritos ruins que vão ter na sua alma aí, você vai atraindo o bom, mesmo que seja devagarinho, você vai mantendo você no caminho certo, a sua orientação, o seu ori, o seu anjo da guarda. Faça isso. Trate o orixá como religião. Não trate Ifá e orixá, ou seja, uma casa de orixá, como uma porta, um balcão
para você resolver problema. Não procure esses lugares só quando você tem problema. Se ligue de forma positiva. Claro que orixá é a prática religiosa do dia a dia, não Ifá. Ifá é realmente quando você precisa de orientações, mas não de problema. Eu vou fazer um vídeo sobre quando você deve ir Ifá, né? Mas é assim, vá para você ter os conselhos, vá para você ter as orientações, procure isso antes que os problemas te deem. Mas se você não mantém uma conexão, uma reza, um acompanhamento, uma ligação com o divino, você não pode esperar que seja ajudado por Deus se você não faz a menor esforço para isso. Você não pode entrar nessa crença maluca dos evangélicos, que acham que você basta, que Deus é onipresente, onisciente, você está aqui, basta você estar aqui e falar, não, Deus me ajuda, e Deus vai estar olhando para você o tempo todo, Ele ajudando o tempo todo. Não é assim que funciona o supernatural. Exige sim a manipulação do sagrado, exige você ter um contato com o sacerdote, ou exige você sim, você se rezar para você atrair aquilo para você, tá certo, né? Só mais uma coisa. O orixá, né, o Ifá, ele não pode ser um destino para você só quando você tem um problema. Você não pode ir para essas pessoas, escolher alguém para você poder confiar só na hora que a sua alma está mal, que você está fragilizado, que você está desgraçado, você está infeliz. Nessa hora você está vulnerável. Qualquer coisa que falarem para você, qualquer carinho que te derem, qualquer palavra positiva, você vai impressionar. Não faça isso. Você deve desenvolver relações com um sacerdote, ou com uma religião, ou com uma casa, nos momentos que você está lúcido, que você está calmo, que você está tranquilo, que você sabe o que você está fazendo, em que você pode escolher, que você está atento, e aí você desenvolva, acompanhe aquilo continuamente. Por quê? Para que na hora que você precise, você tenha um lugar para recorrer. É isso. Você não pode começar a relação com a sua religião, você não pode começar a sua relação com Deus através dos orixás, e nem através do oráculo de Fá, ou nem através do oráculo de Búzios. No momento que você está frágil, no momento que sua alma está tomada pela negatividade, porque esses espíritos do mal que tomam a alma da gente, que obscurecem a nossa alma, vão também obscurecer a sua visão. Você não vai ver o que é evidente, você não vai ver o erro, você não vai ver sendo enganado. Esses espíritos vão impedir de tomar a melhor decisão. Então você tem que procurar desenvolver essa relação. Se te interessa essa relação de Deus através de orixá, se te interessa a relação de Deus através de um oráculo como o Ifá ou como os Búzios, faça isso, desenvolva essa relação no momento certo. Desenvolva a relação por escolha, por opção, desenvolva. Aí depois, então, exerça essa relação, desenvolva essa relação ali, teste essa relação, mude quando for adequado. Aí você vai estar ali, firme ali. Por quê? Porque no momento que você precisar, você já tem que, eu repeti, estou falando pela segunda vez, você já tem que ter a mais absoluta confiança para você não ser enganado, senão você vai ser enganado, você vai se frustrar, você vai ter problema. Não procure pessoas para isso. Outra coisa, não procure Ifá, orixá, umbanda, para resolver seus problemas da vida, resolver os problemas, os atalhos. Por quê? Cara, o que eu posso dizer para vocês, que Ifá me diz para falar para vocês é o seguinte: não existem atalhos, você não pode pegar atalhos, os problemas estão para ser superados com a sua persistência. Os atalhos vão lhe trazer problema. Os atalhos, isso está em Warren. Atalhos vão lhe trazer problemas, não busque os atalhos. Atalhos não é o que Deus quer que você faça. Quer que você desenvolva, supere e recupere o problema. Para isso você tem todo o supernatural para lhe ajudar, toda a determinação, toda a força espiritual que eles podem lhe dar. Não busque atalhos, não busque pessoas que ofereçam atalhos, nem alívios para isso. Isso não existe. Isso, na verdade, vai lhe fazer o quê? Vai lhe fazer comprometer com pessoas que trabalham com o pior do AE, com o pior do mundo que nós vivemos, com os piores espíritos. Essas são as pessoas que vão estar fazendo isso, lhe contaminando, lhe ligando com espíritos ruins, que vão dar uma coisa para você, vou te dar uma coisa um dia, vai te tirar duas no outro, aí você volta, te dá mais uma, te tira mais três. Assim, não se envolva com isso. Trate Ifá, orixá e oráculos como uma religião que você vai, que você frequenta, que você acredita, que você faz, que você busca informação, que lhe ajude na sua vida. Para quê? Para, finalmente, repetindo pela quarta vez, para que no momento de necessidade você tenha a quem recorrer. Tá certo? Era isso que eu queria dizer sobre o assunto. Espero ter sido claro nesses longos 40 minutos aqui. Tá bom? Abraço a todos. Todo o conteúdo, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho da notificação para saber quando os vídeos novos são lançados.